Graça e a paz, irmãos, tudo bem? A gente está começando a nossa live agora. Hoje é o quarto dia do jejum, é a nossa quarta live. E o pastor Alan não pôde estar aqui hoje, ele teve um compromisso. Mas a gente vai dar continuidade nas lições, a gente vai ler a palavra, vai compartilhar a lição, depois a gente vai orar pelos alvos e a gente conclui com a confissão da palavra. Amém? Os irmãos estão entrando, sejam todos bem-vindos. Esperar mais alguns irmãos entrarem. Agora é meio-dia e 3, dia 19 de março de 2026. Sejam bem-vindos, irmão. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. E a gente já inicia a live de hoje. Recapitulando, hoje é o nosso quarto dia de live, a quarta lição do nosso jejum de 21 dias. E o pastor Alan não pôde estar aqui na live, ele teve um compromisso, mas a gente vai dar continuidade nela mesmo assim, tá bom? Eu vou ler a leitura da palavra de hoje. Tem uma mosca aqui, misericórdia. A leitura da palavra de hoje está lá em Gênesis, no capítulo 48, o verso 15 e o verso 16. Gênesis 48, versículo 15 e 16, diz assim: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia. Verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. O interessante aqui, que no verso 15, começou dizendo, abençoou. Essa palavra aqui ela é importante. A gente vai falar sobre isso. Abençoou. E termina o verso 16 ele dizendo, multipliquem-se abundantemente. Multiplicar por si só já fala de crescimento. Quando a Bíblia diz multiplicar abundantemente, ela quis ser proposital com algo. Está falando de algo que vai multiplicar de forma grande e abundante, ou seja, exagerada. Então, explicando aqui o que está acontecendo no verso 48 de Gênesis, José estava ali no Egito com toda a sua família e o seu pai, Jacó, já estava em idade avançada. Ele já estava com dificuldade ali na visão, estava tendo uma visão enfraquecida. E José, então, filho de Jacó, decide levar os seus filhos, ou seja, os netos de Jacó, para receberem a bênção do avô. E aqui, mais uma vez, a palavra a bênção aparece. Deixa eu ler para vocês o que está escrito ali em Gênesis 48, no versículo 3 e 4, bem no início do texto que a gente leu. Diz assim, e disse a José, ou seja, Jacó estava tendo um diálogo ali com seu filho José. E disse, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Então Jacó está dizendo, José, lá na terra de Canaã, lá atrás, Deus apareceu para mim, e ele me abençoou. E depois que ele abençoou, o verso 4 disse, e Jacó conversando, disse, e ele me disse, eu farei com que você tenha muitos filhos. Deus estava dizendo para Jacó, e os seus descendentes formarão muitas nações. Então aqui a gente percebe algo interessante que está na Bíblia, não por acaso, mas às vezes a gente não percebe esses mínimos detalhes. Primeiro Deus aparece para Jacó em Canaã, abençoa, e depois que ele abençoa, ele recebe uma palavra que multiplicaria seus filhos, seus descendentes, e multiplicaria dessa forma até as nações.
Então, nós estamos nesse jejum de 21 dias da unção de multiplicação, e o que a gente aprende com a lição de hoje? Que antes da gente multiplicar as coisas que a gente tem por objetivo, primeiro nós precisamos entender a nossa posição de abençoado. Primeiro Deus abençoa, depois a multiplicação ela acontece de forma espontânea, ela é natural, ela não exige esforço humano, ela não depende de obra do homem para multiplicar. Por exemplo, vamos multiplicar a célula, a gente tem um ano ali para multiplicar a célula, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos se mover. Se a gente só trabalhar, se mover sem a bênção de Deus, a multiplicação é inútil, porque ela não vai acontecer. Primeiro eu tenho que entender que eu sou abençoado. Quando eu entendo que eu sou abençoado, Deus já liberou uma palavra de bênção sobre a minha vida, eu sei que a multiplicação ela é consequência. Ela vai acontecer espontaneamente, naturalmente, sem o esforço do homem. Se você tem a bênção, você tem a multiplicação. Aqui eu dei o exemplo da célula, mas é para todas as áreas da nossa vida. Então, o fator que traz a multiplicação sobre nós, qual que é? É a bênção de Deus. A bênção vem primeiro, depois a multiplicação. Que é um outro texto interessante, lá em Gênesis 1, 28. Olha o que a Bíblia diz. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Então, você não multiplica, você não frutifica antes da bênção. Isso é em vão. Então, primeiro você entende que é abençoado. Deus libera a favor, Deus dá direção, Deus derrama graça. E quando você entende que você está nessa posição de ser abençoado, aí você consegue frutificar e multiplicar. Porque a palavra da bênção liberada sobre nós traz consigo já a provisão, a disposição, a estratégia, a visão e consigumente a multiplicação. Então, a gente precisa entender isso. Nós não estamos aqui como aqueles que correm atrás da bênção, desesperados. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, estou desesperado atrás da bênção. Não, porque a Bíblia diz que lá em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então Jesus nos colocou nessa posição de abençoados. E quando eu entendo isso, a multiplicação ela é uma consequência, ela vai acontecer naturalmente, sem desprender esforço do homem. Amém, irmãos? Se vocês estão entendendo, a gente está com 6 pessoas na live, coloca aí, amém. Se você entendeu que primeiro você é abençoado, Jesus já te colocou nessa posição. E por causa disso, por conta dessa posição de abençoado, a multiplicação vai acontecer na sua vida. Não vai depender do seu esforço, da sua habilidade, da sua competência, dos seus talentos, dos seus dons, enfim. Vai depender da posição que Jesus te colocou, a posição de abençoado. Amém, irmãos? Então, a multiplicação é possível porque a gente já foi abençoado antes. A bênção sempre vem primeiro. E tem uma coisa muito interessante a gente lendo esse capítulo 48 de Gênesis, que vai falar de posição e propósito. Porque quando José levou os netos até Jacó para receber a bênção, na cultura, na época deles ali, o filho primogênito, o primeiro, ou seja, Manassés, ele teria a bênção maior, porque ele foi o primeiro. A cultura funcionava dessa forma. O primeiro filho recebe a bênção mais importante. E quando José coloca os filhos ali diante de Jacó, Jacó inverte as mãos. Vamos ler? Está aqui no verso 19. E depois vocês podem acompanhar em casa. Diz assim: mas Jacó não quis e disse. Porque nesse momento, José colocou as crianças ali diante de Jacó e ele inverteu as mãos. Aí José foi tentar corrigir, porque ele pensou, meu pai é idoso, já está com a visão embaçada, enfraquecida, está tendo dificuldade ali na visão. Eu acho que ele confundiu as pessoas. Mas José, lá no verso 19, não, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo. Ou seja, Manassés era o filho mais velho. Culturalmente, ele teria que receber a bênção menor. Só que a mão direita foi sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés.
E Jacó está dizendo, Manassés também será um grande povo, mas o irmão mais moço, ou seja, Efraim, será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Ou seja, nesse momento, a bênção mais relevante, mais importante, não estava indo sobre Manassés, como de costume, mas estava indo sobre Efraim. Porque o que Deus está querendo nos explicar aqui, que nos ensinar, que Ele não olha como o homem vê. A percepção de Deus é diferente da nossa. O olhar de Deus é diferente do nosso. Corretamente ali na cultura, a bênção seria sobre Manassés. Mas Deus não fez assim. Então, o que a gente aprende? Que Deus não segue a lógica humana. Às vezes você está inserido na vida da igreja há pouco tempo e você olha para as pessoas do lado e fala assim, o irmão está multiplicando a bênção ali, né? O irmão está prosperando, está avançando, o irmão tem uma vida feliz porque ele tem mais tempo de igreja do que eu. Deus não olha dessa forma. O irmão ali tem uma vida próspera porque ele é líder de célula, porque ele é líder de treinamento, ou ele tem algum título dentro da igreja. Essa é o olhar humano, a percepção do homem. Mas Deus não vê dessa forma, porque a mão direita dele foi sobre Efraim. Então a percepção de Deus é outra. Ele não está olhando a posição, os títulos. Eu não estou dizendo que os títulos e a posição não é importante. Ela traz organização dentro da estrutura e tem que ser dessa forma. Mas quando a gente fala de bênção, de favor, de graça, Deus não está olhando os títulos. Deus não está olhando a posição igual ao homem. Mas Ele está olhando o propósito. Por que Deus abençoou Efraim? Porque Ele viu um propósito diferente. Efraim não era o filho especial, mas ele tinha um propósito diferente. Então, que você não fique se comparando com o irmão da esquerda, da direita, o irmão que chegou há mais tempo, que chegou a menos, porque o irmão chegou há pouco tempo na igreja, já está liderando uma célula e você ainda não. Não fique medindo as bênçãos do Senhor com essa percepção. Mas entenda que Deus olha diferente. Ele olha o propósito. E se você está aqui, se você tem um propósito, as coisas vão se cumprir na sua vida. Tenha fé, continue crendo, continue sendo útil nas mãos de Deus e todas as coisas vão multiplicar para a honra e para a glória do nome dele. Então, isso é interessante, porque Deus Jacó não tomou uma decisão ali baseada no natural, mas ele teve percepção espiritual de fazer o que Deus estava pedindo naquele momento. Então, não é sobre posição, é sobre propósito. Quando eu me converti, eu achei que eu tinha escolhido Jesus. Foi obrigado, porque eu tive a oportunidade, eu fui para o Senhor, eu encontrei Jesus. Não, a Bíblia não diz isso. Se eu não me engano, em João 15,16, não diz que nós encontramos o Senhor, mas que Ele encontrou a nós. Jesus não estava perdido para eu encontrar. Eu estava, e Ele me encontrou. Então, se você está ouvindo essa live, se você está assistindo, se você está na igreja, se você participa de uma célula, entenda, foi o Senhor que te encontrou. Se Ele te encontrou, se Ele te atraiu, se Ele te inseriu na igreja ou na célula, é porque você tem um propósito. Então, perceba, a bênção, a graça, o favor, a multiplicação do Senhor está sobre a sua vida. Não fique olhando para o lado, não se embarace com essas coisas, mas mantenha os olhos fitados em Jesus e cumpra o seu propósito, porque se Ele te chamou, Ele tem algo para fazer na sua vida. E a bênção foi sobre Efraim porque foi uma escolha divina. Então a gente termina a nossa lição falando sobre isso. Nesse texto de 48, Jacó abençoando os netos ali, liberando uma palavra de bênção sobre a vida deles, uma palavra de multiplicação, e não por conta da posição, mas por conta do propósito, entendendo que eles eram abençoados. E por causa da bênção, eles multiplicariam e seriam pessoas relevantes no reino de Deus. Então a gente agora vai orar pelos nossos alvos pessoais, os alvos da igreja, a salvação das pessoas. A gente vai ter um encontro. Em nome de Jesus, essas pessoas que a gente está orando aqui vão ter a oportunidade de serem ministradas ali no encontro. E a vida delas certamente nunca mais serão as mesmas.
as mesas. Bem, vamos orar então pelos alvos pessoais. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor o alvo pessoal de cada irmão. Todos nós temos necessidades, independente da nossa posição financeira, dos recursos, de tudo aquilo que a gente conquistou na vida. Todo ser humano tem uma necessidade. Se não for a necessidade de ter o Senhor mesmo como o centro. Então, no nome de Jesus, Pai, nós entendemos que somos abençoados. Jesus nos colocou nessa posição de serem filhos aceitos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, no nome de Jesus, que toda necessidade, Pai, independente de qual que ela seja suprida no Senhor. Que nesses 21 dias de jejum, Pai, nossos olhos possam contemplar o milagre, a provisão, a multiplicação. Seja ali a necessidade, o alvo pessoal de uma cura. Intervenha, Senhor. O Senhor é um Deus que cura. A sua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós profetizamos cura sobre o teu povo. Cura sobre cada pessoa ali que está recebendo esse tipo de oração. As mulheres que querem engravidar, nós temos ouvido isso nesses dias. Muitas irmãs querendo engravidar e por algum tipo de resistência maligna, Pai, elas têm tido essa dificuldade. Mas que nesses 21 dias, Pai, haja multiplicação de saúde na vida delas, multiplicação de fertilidade, multiplicação de reprodução, e que elas possam gerar filhos biológicos para a honra, para a glória do seu nome. Multiplicação na área financeira. Pai, quando nós abrimos os noticiários, nós ficamos espantados, Pai, com tudo que está acontecendo. É inflação, é crise, é alta de petróleo e tudo mais. Nós não somos desse mundo, Pai, nós não somos naturais, nós somos dos céus. Então nós não estamos em crise, nós estamos debaixo do seu favor e da sua graça. Então que haja multiplicação de recursos, de oportunidades, de portas de emprego, de promoções salariais. Pai, prospera o teu povo, prospera a tua igreja, prospera os seus filhos, em nome de Jesus, Pai. E todo tipo de necessidade que cada irmão tem colocado ali nos cards, nos cartões, Pai, que o Senhor possa ouvir. E verdadeiramente o Senhor já ouve, Pai. Então que o Senhor entre com providência e que eles possam testemunhar da sua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a gente vai orar pelos alvos da igreja. Nós temos vários eventos nesses meses. Tem um encontro de criança semana que vem. Tem um encontro com Deus no próximo mês. A gente tem células, tem os cultos. Então, que o Senhor possa realmente multiplicar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a igreja debaixo de oração. A vida dos nossos pastores, pastor Alain, pastora Rose, principalmente eles que estão na frente dos prédios da Icebrano. Queremos declarar, Pai, favor e graça sobre a vida deles. Que haja um renovo, no nome de Jesus, que haja um refrigério, Pai, um alívio. Toda resistência, que todo contra-ataque do maligno, que toda, Pai, posição do reino das trevas contra eles seja cessada agora no nome de Jesus. Que eles recebam, Pai, fé, encargo, zelo, visão. No nome de Jesus, Pai, que eles recebam do Senhor, Pai, um refrigério, um óleo novo. No nome de Jesus, Pai, guarda a vida deles. Que a cada dia eles tenham mais clareza desse chamado, desse propósito. E que no nome de Jesus, que eles sejam pastores, Pai, de milhares, pastores de multidões. Oramos pelas igrejas, Pai, aqui de Paranavaí, de São João. No nome de Jesus, multiplica os seus filhos. Multiplica a liderança, multiplica os anfitriões, multiplica, Pai, as pessoas ali que se dispõem a cooperar na vida da igreja, na edificação do teu reino. No nome de Jesus, multiplica os seus filhos, Pai, que eles sejam bem nutridos, bem alimentados, pessoas maduras espiritualmente, crentes vencedores, Pai, e que possam cumprir com zelo, Pai, a missão e o propósito que o Senhor tem colocado na vida de cada um. Que a Icebrano de São João seja uma igreja relevante naquela cidade. Em nome de Jesus, que a mensagem da graça possa ser propagada pelos 4 cantos, igualmente aqui em Paranavaí, Pai, na Icebrano de Paranavaí. Que os perdidos possam encontrar o Senhor, Pai, e permanecerem na vida da igreja, Pai, cumprindo assim o seu propósito de vida. Nós oramos por isso, Pai, para que nesses 21 dias, para que nesse ano de multiplicação, nós possamos multiplicar membros, não apenas membros, Pai, mas discípulos, pessoas que entenderam o chamado. No nome de Jesus, nós declaramos isso para a honra e para a glória do seu nome.
Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vou orar pelo alvo da salvação das pessoas. A gente já vai terminar a live. Já meio-dia 22. Pai, nós queremos também colocar diante do Senhor a salvação de pessoas. Nós temos o encontro de criança, o encontro de adultos, temos as células, Pai, tantos eventos. E tudo isso que a gente faz é com o intuito das pessoas conhecerem o Senhor, terem a vida transformada e salvas pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu perdão, pelo sacrifício da cruz. Então, no nome de Jesus, atrai as pessoas para esse encontro de crianças, que essas crianças ali sejam a porta de entrada para que a salvação alcance também as famílias e que seus lares sejam transformados. Nós oramos, Pai, pelo encontro de adultos, no nome de Jesus, que haja o maior número possível de pessoas ali que nunca tiveram experiência com o Senhor, nunca tiveram contato com o Evangelho, e que eles possam encontrar a salvação em Ti e terem a vida transformadas. Oramos pela salvação de pessoas, Pai, que no nome de Jesus, que após o fim desse jejum, essas pessoas a qual nós temos orado, possam aceitar o convite de ir para o encontro, de ir para uma célula, de ir visitar o culto. E nós queremos, Pai, que quando o Senhor atrai, o Seu Espírito entra, eles nunca mais serão o mesmo. Então nós oramos por isso, declaramos essa verdade, Pai, que haja salvação em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, a gente agora vai confessar a palavra. Deixa eu abrir ela aqui. E a gente já finaliza a live, para não estender muito. Deixa eu encontrar aqui a confissão de hoje. Aleluia. Então tá aqui. Aí onde vocês estiverem, depois quando vocês estiverem assistindo a palavra, é muito importante vocês confessarem a palavra, porque a Bíblia diz crie, por isso falei. Então nós cremos, liberamos a palavra, confessamos, e depois isso se torna fato na nossa vida. Amém? A confissão de hoje diz assim: o Senhor é o Deus que tem me sustentado, me alimentado todos os dias da minha vida. Declare isso. Assim como Jacó declarou, eu reconheço que o Senhor é o meu pastor, aquele que cuida de mim, me guia e nunca me abandona. Nenhuma etapa da minha vida esteve fora do cuidado de Deus. Eu creio que o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, me livra de todo o mal e está guardando a minha vida, guardando a minha casa e o meu caminho. Eu sou preservado, protegido e conduzido pela graça de Deus. Declaro que a bênção do Senhor repousa sobre mim e sobre a minha família. Cresceremos, frutificaremos, nos multiplicaremos na terra e viveremos para testemunhar a sua fidelidade. E sobre a minha família. Cresceremos, frutificaremos e nos multiplicaremos na terra e viveremos para testemunhar a sua fidelidade. Sabedoria. Amém. Amém, irmãos, essa foi a live de hoje, o quarto dia do jejum. Amanhã, creio que o pastor Alain está de volta para trazer a lição do dia 5. Que a gente continue firme nesse propósito e nós vamos testemunhar a multiplicação de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Tenham um ótimo dia, bom almoço, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Abraço.